Olá, hoje vamos trabalhar com os platelmintos, vamos estudar esse grupo de animais que são mais evoluídos do que os quinidários. Nessa aula, galera, nós vamos estudar as características gerais, a sua fisiologia e também a classificação. E em outro momento, nós vamos estudar as doenças provocadas por platelmintos, ok? Quanto às características gerais, nós temos que as espécies desse grupo são popularmente chamadas, são popularmente conhecidas como vermes. Os animais apresentam um corpo alongado e achatado. Essa característica corpo achatado é uma característica diagnóstica do grupo. Esses animais podem ser encontrados em oceanos, rios ou em solos úmidos. Algumas espécies são de vida livre e outras são parasitas. Galera, representantes mais conhecidos aqui nós temos as planárias, esquistossomo e também as tênias, que são as famosas solitárias. Continuando com as características gerais, são os primeiros animais triblásticos. Então, são os primeiros a apresentar os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. São animais protostômios e acelomados, são os únicos animais acelomados, portanto, outra característica diagnóstica do grupo. Esses animais são triblásticos, mas que não apresentam celoma, por isso o termo acelomado. Simetria é do tipo bilateral e eles apresentam um corpo achatado dorsoventralmente e apresentam ainda uma pequena cefalização. Algumas espécies possuem ocelos, que são estruturas fotorreceptoras. Agora, analisando a fisiologia, galera, nós vamos ter o seguinte: esses animais ainda não apresentam um sistema digestório completo, porque eles possuem apenas a boca e não apresentam ânus. A boca se abre em uma faringe protátil, como vocês podem visualizar aqui na imagem ao lado. A digestão é extra e intracelular. Os platelmintos parasitas, eles não possuem, galera, um processo digestivo. Quanto à respiração e circulação, esses processos ocorrem por difusão, então passagem de gases, de nutrientes, ainda acontece de uma forma bem simples. Eles irão passar de uma célula para outra, de uma forma bem lenta, bem devagar. Respiração tegumental ou cutânea, nós vamos ter os gases passando através de células epiteliais. Com relação à excreção, eles apresentam, esses animais, essas espécies, as famosas células flama. E essas células que vocês podem observar aqui ao lado são células formadas por uma estrutura globosa que, com a ajuda de flagelos, levam as excretas até os nefridióporos, que são poros que ficam localizados na superfície do corpo do animal. Então, as substâncias que já não servem para o organismo dos platelmintos, elas são coletadas por essas células flamas e levadas até os nefridióporos para que possam ser expulsos do corpo do animal. Com relação ao sistema nervoso, é do tipo ganglionar. As espécies apresentam 2 cordões nervosos e espécies de vida livre, como as planárias, elas apresentam ainda estruturas sensoriais, que nós vamos chamar de ocelos. Com relação, galera, à reprodução, esses animais eles podem se reproduzir de forma sexuada ou de forma assexuada. É importante dizer que a maioria das espécies são monóicas. A maioria das espécies apresenta uma casa só para abrigar os 2 tipos de gameta. Aqui nós estamos analisando um processo sexuado, onde está havendo um acasalamento e a formação de planárias jovens, que tem aí o seu material genético diferente dos pais. E aqui nós estamos vendo um processo assexuado. Com relação à classificação,
nós vamos poder classificar os animais platelmintos em 3 classes, em 3 grupos. Primeiro, Turbellaria. Segundo, Trematoda ou Trematoda. E o terceiro, Cestoda ou Cestoda, como alguns chamam. Vamos estudar agora o primeiro grupo. Nesse grupo chamado de Turbellaria, nós vamos encontrar animais de vida livre. Os animais que conseguem se locomover livremente. Nós não vamos encontrar nesse grupo espécies parasitas. Os animais aqui são hermafroditas. Nós temos como os representantes mais conhecidos dessa classe as planárias e vermifita, que é um verme que vive em ambiente aquático. A reprodução mais conhecida é laceração. Nós vamos ter aqui o animal podendo ter o seu corpo dividido em diversos fragmentos e cada fragmento desse tem a capacidade de formar um novo ser vivo. E isso aí em alguns dias para que o processo ocorra. Com relação ao nosso segundo grupo, Trematoda, nós vamos encontrar a grande maioria das espécies sendo parasitas internos e poucos são os animais ectoparasitas. Representante mais conhecido do grupo nós temos Esquistossoma mansoni, que é causador de uma doença bastante cobrada em prova que nós vamos estudar em outro momento. Apresentam cutícula protetora, deixando o corpinho deles um pouquinho mais rígido do que a planária, e esses animais eles apresentam geralmente ventosas para fixação no hospedeiro. Eles apresentam essas estruturas para poder melhor se fixar, geralmente na parede intestinal. A maioria das espécies são dioicas, apresentam apenas um tipo de gameta. E nós vamos encontrar aqui uma particularidade. A fêmea vive em uma dobra do corpo do macho e nós chamamos esse canal de canal ginecóforo. Geralmente a fêmea ela tem um corpo mais fino, mais delgado, mas ela é mais comprida e ela consegue ser encontrada dentro do corpo do macho em uma dobra, e essa dobra nós chamamos de canal ginecóforo. Com relação ao último grupo, Cestoda ou Cestoda, nós vamos encontrar nessa classe parasitas internos. Representantes mais conhecidos nós temos a tênia. Apresenta um corpo formado por 3 partes. Um escólex, que é a cabeça, um colo e o restante do corpo do animal é chamado de estróbilo. E nesse estróbilo nós vamos encontrar divisões. Cada divisão nós chamamos de proglotes. E essas proglotes têm a capacidade de abrigar os órgãos sexuais masculino e feminino. Então, essas espécies são monóicas e essas proglotes, galera, com ovos, são eliminados com as fezes do hospedeiro. Quando nós formos trabalhar doenças, nós vamos estudar as 2 principais, aqui falando desse grupo. Nós vamos estudar teníase e nós vamos estudar também a cisticercose. E nesse momento também nós vamos compreender a diferença entre hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Então, foi colocado para vocês aqui nessa aula características gerais de platelmintos. Estudamos também um pouquinho da fisiologia e um pouquinho da sua classificação. Então, até um próximo momento onde nós vamos trabalhar as doenças ocasionadas por eles.